Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Abertamente. Eu sou a Patrícia Batista e sou hipnoterapeuta. E juntamente com convidadas extraordinárias, vamos precisamente mergulhar no mundo da infância, no mundo do subconsciente e no mundo dos traumas também. Por que não? Hoje trago comigo a maravilhosa Patrícia Paiva. Obrigada. Muito obrigada por teres aceito o meu convite. A Patrícia, ela é doula desde a gravidez até o desmame. Eu achei curioso quando eu lhe perguntei como é que ela gosta de ser identificada. Normalmente gosto de fazer esta pergunta às pessoas, que eu acho que já diz muito sobre a forma como nós nos vemos. E realmente é um título super completo, portanto ela tem imensas formações, imensa bagagem profissional. E pessoal. E pessoal também. E portanto ela tentou ser assim, muito sintetizar ao máximo aqui todas as suas competências profissionais, que são imensas. Eu achei que ela era sem dúvida uma convidada maravilhosa para trazer aqui hoje. Eu lancei-te um desafio. Sim. E acho que vamos começar por aí, que é precisamente de trazeres um objeto que seja pessoal, de alguma forma que traga algo sobre a tua identidade não profissional, ok? Essas pessoas podem descobrir realmente se tiverem curiosidade no Instagram ou em alguma página que tenhas, mas queríamos realmente perceber um bocadinho mais sobre quem é a Patrícia, quem é que está por trás desta profissional, desta doula, desta mulher que é apaixonada por todas as fases de vida da grávida e dos bebés também. Sim. Porque também implica um grande amor aos bebés. E eu sei que tu tens, e ontem estávamos a falar um bocadinho sobre isso numa conversa mais íntima. E, portanto, não é? Quem é a Patrícia? Então mostra-nos qual é que foi o objeto que tu decidiste trazer. Olha, ainda vou começar por aí. Quando tu lançaste esse desafio de trazer um objeto, eu assim que li objeto pensei num, mas depois disseste, não profissional. E eu, ok. Porque um objeto profissional, eu iria começar por este, que mistura aqui um bocadinho o meu lado profissional e o meu lado de mulher e de mãe. Para quem não sabe, isto é uma joia de leite materno. Portanto, eu tenho aqui leite dos meus filhos, dos meus dois mais novos, pronto, no mais velho. Misturada? Sim. Misturado, eles estavam a amamentar os dois ao mesmo tempo na altura que eu fiz esta joia. Tem um simbolismo acrescido, não é? Portanto, eu agora já fiz outra, já depois do desmame, portanto tem outro simbolismo, mas esta aqui foi feita com leite em que eu estava a amamentar os dois mais novos. Portanto, para quem não me conhece, eu sou mãe de 3, posso começar por aí. E por acaso, eu nem ia entrar por aí, mas isto Sim. É mesmo assim, estas coisas Mas que é não importante. têm script. Mas porque eu também estou grávida, não é? Para quem não sabe ainda, e tenho um filho e ainda estamos em processo de desmame. Sim. Precisamente eu e a Patrícia. Foi aí que nos conhecemos. Ela está-nos a acompanhar nesse processo. E uma das coisas, uma pergunta que me fazem muito, quase que em descrença, é: mas tu ainda amamentas o teu filho grávido? Isso é possível? E então achei interessante este teu pormenor, porque realmente, para quem não sabe, se que é possível, claro. Ainda existe muito a ideia de que é um risco para quem está grávido, para o feto, que não vemos, que temos que... Sim, também ouvi isso tudo na minha gravidez. Eu fui inclusive aconselhada a cortar de imediato, embora eu sentisse que ok, ele não está preparado para um corte desses, para mim isso não considero que isso seja um processo respeitoso que ele merece. Claro. E isto é uma coisa, infelizmente moderna, esta ideia de lhes dar aquele tempo, de lhes dar espaço para eles criar novas ferramentas, não é? Como tu fazes esse apoio muito bem. Mas pronto, só queria mesmo, só assim... por isso é que eu fui pegar aqui nisto. Porque certeza que há pessoas que não sabem, claro. Que não sabem ou ainda acreditam que não é possível ou que não é saudável. Sim. Portanto, isto faz parte da minha história, ou seja, lá está, eu costumo me identificar como uma doula da gravidez ou desmame, mas o meu trabalho efetivamente está muito ligado à amamentação e provavelmente é muito por aí que me conhecem. Mas efetivamente, ou seja, isto mistura um bocadinho o meu lado de mãe, o meu lado de mulher, o meu lado de profissional também. Portanto, quando falaste em objeto, o primeiro que eu pensei foi este. Mas depois quis trazer aqui a Patrícia. A Patrícia que não é só mãe, que não é só doula, que não é só profissional. E o objeto que me lembrei, portanto, foi uma concha da praia
que, e porquê que uma concha da praia? Isto é uma história, não é? Eu sou muito de água, sou muito de praia, sou aquela pessoa que quando não está nos seus melhores dias precisa de ir ouvir o mar. E lembro-me quando estávamos em confinamento, que eu comecei a fazer psicoterapia, a minha psicoterapeuta disse-me que seria importante eu ter objetos que me trouxessem o que o mar me traz, o que a praia me traz, ou seja, a tranquilidade e a calma que a praia me trazia para dentro de casa, não é? Porque naquela altura não estávamos propriamente com possibilidade de ir assim à praia sempre que nos apetecesse. E então foi isso que eu fiz, ou seja, na altura acho que estava em pós-parto do meu filho, tenho a certeza que estava em pós-parto do meu filho quando entramos em confinamento, e eu agarrei nele e fomos para a praia, ele muito pequenino, e fomos para a praia e fui recolher então assim, pronto, coisas da praia, não é? Areia, conchas, búzios, para ter em casa, para ter ali, ou seja, um bocadinho do meu espaço seguro, um bocadinho do meu sítio de calma e de tranquilidade para dentro de casa. E realmente ainda hoje mantém-se lá, ou seja, estrategicamente colocados. Eu tenho um na sala, tenho um no quarto. Agora já muitos deles foram apanhados com os meus filhos, este foi apanhado com a minha filha, por exemplo, e então acaba por ser aqui um bocadinho, pronto, desta partilha, de trazer um bocadinho da calma que o exterior às vezes nos traz para dentro de casa. Para mim é a praia, para outras pessoas pode ser outras coisas, mas foi isso que eu me lembrei também, pegando aqui um bocadinho no teu trabalho, que acredito que faça sentido. É uma história bonita, eu acho que até vai acabar por ser uma ferramenta que as pessoas Claro. podem pegar. A verdade é que nós somos, sem dúvida, somos cheios da natureza. Eu costumo dizer muito, digo isto muitas vezes para quem me segue, que as crianças têm essa consciência que nós fomos perdendo. Sim. Elas compreendem perfeitamente que nós somos seres da floresta, portanto, daí que elas tenham um entusiasmo, um fascínio pelos 4 elementos, não é? Sim, pela água, pela terra, pelo fogo, não é? Todos estes elementos, pelo ar, elas têm mesmo um fascínio, elas sentem-se atraídas, e não são só elas. Sim, nós também, mas no meio da correria dos nossos dias a dias parece que perdemos. E vivemos em 4 paredes, muitas vezes completamente afastados, assim, dessa ligação, dessa conexão. Portanto, o nosso tipo de vida, o estilo moderno, realmente é uma vida que não nos serve em muitos sentidos. Sim. E daí que depois a gente só se lembre desse recurso que na verdade devia de fazer parte da nossa vida, no dia-a-dia, que é a natureza, o contacto com a natureza, e precisamos dela dentro de casa, como estás a dizer. Sim, estava a falar nos confinamentos porque foi se calhar a altura em que as pessoas conseguiram ter mais percepção da falta que lhes fazia ver natureza, e eu senti muito, porque felizmente consigo que faça parte da minha vida, portanto eu costumo sempre explicar que sou nascida e criada na margem sul, portanto efetivamente espaços verdes sempre fizeram parte da minha vida, e efetivamente eu sentia falta, ou seja, notava que sentia muita falta de ter contacto com isso, tanto que agora, pronto, eu fui mais para o interior, ou seja, já estou mais em contacto com a natureza, já tenho uma floresta à porta de casa, tal como tu, e realmente isso faz diferença, ou seja, poder acordar, levantar os stores e ver horizontes e ver árvores e ver verde, pronto, faz diferença na forma como é que o meu dia corre. Agora, se efetivamente eu estou num dia em que as minhas energias estão muito, muito em baixo, é a praia, sem dúvida nenhuma, é a praia. E todos nós temos este sítio, claro. E normalmente ele está associado, como é o teu caso, a memória. Eu sei, assim, a memórias e sensações da infância, portanto, para onde nós pode ser a montanha, para alguns pode ser a praia, mas lá está, vai sempre haver uma ligação entre infância e natureza. Sim. Portanto, se tiverem que pensar, se não souberem, se não for imediato para vocês, pensem, onde é que eu fui feliz na natureza, qual é a memória que eu tenho realmente em paz. Pode não ser uma memória de felicidade, pode ser uma memória de tranquilidade, de claro. serenidade, pensem nisso, isso vai-vos dar a resposta e vão poder usar isso sem dúvida nenhuma como uma ferramenta, como um recurso. Não é? Claro. Às vezes não é preciso grandes coisas, às vezes nós estamos muito habituadas a vou já buscar um ansiolítico, vou já buscar... E está tudo certo em SOS, está tudo certo. Não, mas vou puxar um bocadinho para o outro lado. Vou fazer um retiro de uma semana para... Exato, às vezes é isso, ou seja, às vezes não conseguimos ter estas ferramentas que nós sabemos que sim, que fazem bem, mas às vezes lá está, na vida não dá.
parentalidade, não é? Vou agora fazer um retiro de 5 dias e as crianças ficam aonde? Precisamos de coisas práticas Sim. que as pessoas possam realmente aplicar na vida, porque a gente sabe que a dinâmica é difícil, não vamos pôr paninhos quentes. Não vamos fingir que não é difícil, que não é desafiante. Implica muitos sacrifícios, mas também implica encontrarmos um equilíbrio e estarmos mentalmente sãos, porque senão não vai correr bem. E é giro falar em ferramentas, porque realmente é depois, pronto, trazendo isto um bocadinho para o meu trabalho, também é muito isso que eu faço com os casais ou com as mães que acompanho, é muito isto, ou seja, lá está o espaço seguro. Há pessoas que nunca pensaram nisso, ou seja, quando às vezes eu pergunto, ok, é para ti um espaço seguro, ou seja, se tiveres que fechar os olhos e ires para um sítio onde te sintas calma e tranquila, que é importante ao longo da vida toda, mas ainda mais na gravidez e no parto e no pós-parto, não é? Há pessoas que não sabem responder, que nunca tiveram essa reflexão, que nunca pensaram sequer. Ok. Vamos fazer muito às pessoas, agora mesmo. Sim. Para quem não sabe, desafiamos-vos neste precisamente a tirar só uns segundos. Pensem nisso agora, porque a vida acontece. Agora estão a ouvir este podcast, aproveitem. E decidam, lembrem-se, conectem-se com esse sítio, que pode ser uma referência importante naquilo que vamos falar agora assim. Sim. Porque vai-vos ajudar na etapa em que estiver, não é? Seja na gravidez, no parto, na amamentação, nós vamos falar um bocadinho sobre cada estas questões. E tanto isso vai-vos servir sem dúvida absoluta. Portanto, pensem nisso agora mesmo, ok? Ou seja, ponham o podcast em pausa, que se calhar é mais fácil. Ponham o podcast em pausa. E vão tentar pensar. Pensem só 30 segundos. Exato. Vai ser uma coisa quase imediata para vocês. Vocês não vão ter que pensar muito, é uma coisa que eu sinto-me sempre bem ali. Pronto. E voltando a falar nas crianças, é tão fácil nas crianças. Voltando a falar nas crianças, por isso é que a nossa infância é importante neste sentido, porque ela as respostas da vida adulta estão quase sempre assentes na infância. Por exemplo, uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, não tem esta noção, isto agora já foge um bocadinho ao tema, mas acho que é interessante. Não, acho que está na mesma ligado, sim. Às vezes as pessoas andam um bocadinho perdidas com esta questão do propósito de vida, o que é suposto eu fazer, eu não me encontro. Ok, não é que exista propriamente um propósito único, singular da vida. Vão havendo e lá está a maternidade, estamos a falar isso, como ela tantas vezes nos puxa para um propósito muito específico. Exato. Depois da gravidez e foi aí que começou o meu percurso. Normalmente é, mas muitas vezes a resposta para quem está assim super, super perdido, não faz ideia, é pensarem naquilo que vocês realmente gostavam. O que realmente gostavam quando eram pequenos? Ali entre os 5 e os 10 anos, ok? É uma fase específica, é uma fase em que normalmente a coisa é mais orgânica. Ou seja, sim, não está tão influenciada por as outras pessoas, claro. O pai gosta, a mãe gosta, a tia gosta, a família... Já tem alguma influência, mas não está muito... Pode existir inspiração, ou seja, existe às vezes essa partilha, esse gosto que passa de geração para geração, não é? Como de querer fazer o mesmo que os pais fazem, ou aquilo que os pais idealizam, não é? Sim. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antecessores. Mas, portanto, o que é que naturalmente gravitam para? Era para coisas mais desportivas, atividades mais desportivas, sim. Gostavam de escrever ou pintar, gostavam de coisas mais de manuais, gostavam de, depois não tem que ser literal, não é? Claro. Gostava de mascarar as princesas. Não significa que eu tenha que ser uma princesa na vida adulta, mas posso dar o meu exemplo pessoal. Eu quando era miúda, a minha mãe diz que as minhas brincadeiras eram muito de cuidar, era sempre muito de cuidar, muito com bebés. Portanto, realmente, e quando me perguntavam, lá está, provavelmente nessa idade, o que é que eu queria ser quando fosse grande, se calhar aquela profissão que eu tinha mais de referência do cuidar era o ser enfermeira. E então eu sempre dizia, não, quero ser enfermeira. Mais tarde, muitos anos mais tarde, eu fui perceber que não era enfermeira ao meu lugar, mas não deixa de ser aqui um papel de cuidado, do apoio, nesta fase principalmente, e que vai com a maternidade, e obviamente. E essa referência está sempre lá. Eu lembro-me que uma das coisas que eu gostava muito de fazer era, além de representação ou de coisas assim mais artísticas, era o comunicar. Sim, sem dúvida nenhuma. Dar aulas para os buches, esse tipo de coisas, fingir que sabia falar muitas línguas. Pronto. Mesmo que não soubesse falar nada ainda.
E portanto, é realmente... Sim, a minha mãe dizia que eu ou ia ser enfermeira ou ia ser advogada. Portanto, o estar ali sempre a argumentar e estar sempre a comunicar e usar muito a minha voz. De certa forma, tu és advogada. Sim, e sou, não deixo de ser advogada. Os direitos, Sim. os que não têm muitas vezes voz, que são as bebés. São os bebés, às vezes que ainda estão na barriga ou que estão cá fora, e às vezes até das mães, ou seja, mesmo que as mães têm voz, mas às vezes também ainda não estão naquele ponto de conseguir, não é o não saber usar, eu acho que é um bocadinho diferente do conseguir perceber o que é que querem, ou seja, o que é que lhes faz sentido, ou seja, eu sei que se calhar o caminho é por ali, mas, ou seja, ou se calhar sei que o objetivo é aquele, mas eu não sei como lá chegar. E é claro que nós como doulas tentamos sempre um bocadinho não trazer a nossa história, não trazer as nossas coisas para os casais que acompanhamos, mas de certa forma tentamos, ok, o objetivo é este, e eu costumo dizer que o meu papel como doula, seja em qualquer fase, é ajudar famílias a atingir os seus objetivos, seja eles na gravidez, no parto ou na amamentação. Por isso é que também acabo por pegar aqui um bocadinho no desmame, porque às vezes os nossos objetivos não estão, não estão ali tão ligados com os objetivos dos nossos filhos. E então o meu papel é encontrar esse equilíbrio, digamos. Quer dizer, acaba por ser o fecho do ciclo. Sim. Qualquer história da amamentação vai ter uma história do desmame, não é? Agora, e começa na gravidez, portanto eu costumo dizer que isto acaba por ser assim tipo um ciclo muito interessante de se trabalhar e muito, para mim é fascinante, ou seja, como estavas a dizer, eu sou apaixonada por bebés, mas não é só bebés, sou apaixonada por tudo aquilo que envolve desde, lá está, da gravidez ao parto, à amamentação e depois a parentalidade, obviamente, que está aqui misturada nisto tudo, mas é muito isto, ou seja, a minha pergunta, e tu sabes, já trabalhaste comigo, é qual é o teu objetivo com este acompanhamento? E depois o meu papel acaba por ser muito dar as ferramentas e ajudar a pessoa a atingir aquele objetivo, e quando é no desmame, normalmente o objetivo até é mais fácil de definir. Agora vamos pensar numa gravidez. Ou seja, qual é o teu objetivo? Normalmente o objetivo é que o bebê nasça, esteja tudo bem, uma gravidez saudável, mas depois é um bocadinho difícil. É mesmo o que é que isso significa? O que é que isso significa na prática? O que é que tu queres? Queres ser feliz? Toda a gente tem uma interpretação completamente diferente. Claro. E às vezes a questão da gravidez, às vezes o que as pessoas querem está muito assente precisamente no que elas não querem. Muito mais ou no que ouvem. Muito mais do que o que é que eu quero. Eu sei o que é que eu não quero. Eu não quero estar 3 dias a tentar ter o meu filho em trabalho de parto ou a sofrer. Sim. Não é? Sim. É aqui que entra um dos temas que eu queria trazer hoje. Claro. Que tem a ver com... eu acho que é essencial e não se fala o suficiente sobre isto. A primeira é sobre crenças que nós, inadvertidamente, todos temos, ligados a estes temas, especialmente nós mulheres, porque acabamos por... As pessoas partilham mais connosco, ouvimos mais... Desde uma idade muito tenra. Desde uma idade muito tenra, os relatos das nossas tias, das nossas mães, das nossas avós, seja do parto, da gravidez. Quando a gente estamos grávidas, então é incrível. Parece que as pessoas de repente são um imã de histórias alucinantes. De partilhar como é que foi. Como é que foi assim? Que horror comigo. Pois, eu ia dizer um imã de histórias alucinantes, porque normalmente as partilhas que fazem poderiam ser muito mais positivas, mas as pessoas têm mais tendência a partilhar as histórias assustadoras, e eu vivi isso na pele e acompanho muitas mulheres que vivem isso na pele, e então é mesmo um imã, ou seja, qualquer pessoa parece que se sente no direito de entrar ali na nossa bolha, na nossa fragilidade, porque nós nesta fase muitas vezes estamos muito mais sensíveis que o normal, estamos talvez mais temerosas que o normal, e estas pessoas sem querer, na inocência, na pureza. Claro, sim, não é? Vem muitas vezes. Vem num lugar muito mais carga para este lugar. E portanto é preciso nós termos, mais lá está, ferramentas para filtrar e perceber. Por isso é que eu falo na bolha. Eu estava a dizer, as pessoas entram na nossa bolha. Se deixarmos. Pois, exato, mas muitas vezes vêm com aquela, lá está, com um bom, está-me a faltar a palavra, uma excelente intenção. Sim. Mas normalmente, lá está, vêm trazer as histórias delas, vêm trazer os medos delas, e por isso é que eu falo em bolha, porque às vezes nós conseguimos nessa bolha manter-nos isoladas, ou seja, e fechar, lá está, fazer um filtro, pôr uma proteção à volta da nossa bolha. Às vezes não temos essa capacidade, e isso na gravidez então é mais notório, porque se calhar estamos muito mais sensíveis
ao que ouvimos. Porque a verdade é que ouvimos, como tu estavas a dizer, desde sempre. Mas na gravidez, além das pessoas nos contarem mais histórias, a verdade é que nós também estamos mais abertas a essas histórias, porque é aquela coisa do, a partir do momento em que decides engravidar, parece que está toda a gente grávida. Ou seja, o nosso cérebro vai-se focar naquele objetivo e naquela informação que nós estamos naquele momento a viver. E então acaba por, ou seja, se calhar vou falar um bocadinho com os casais que eu trabalho, se for, por exemplo, uma primeira gravidez, é mais comum ser numa segunda gravidez ou numa terceira gravidez, porque infelizmente muitos deles vêm de uma experiência traumática do primeiro filho que nem sequer sabiam que podia ter sido diferente, e provavelmente são os casais que eu atraio mais, porque é a minha história também. Mas efetivamente, quando vêm de uma primeira gravidez, que já acompanhei, não seguem, não conhecem, ou seja, mesmo falando nas redes sociais, não seguem mulheres grávidas, não seguem profissionais que trabalhem a gravidez, porque ainda não estavam para aí virados. E de repente, quando começam a querer seguir e a querer se informar, às vezes até vão parar a páginas que têm uma grande responsabilidade, que passam ali uma informação muito positiva, outras vezes não, vão parar a outras páginas que trazem muito esta carga emocional, esta carga, pronto, que as pessoas que lá está, com boa intenção querem partilhar, mas às vezes não partilham as informações mais corretas. E então, não, infelizmente, isto não, mesmo dentro da esfera profissional, é preciso filtrar. O que me leva, portanto, no fundo, vamos voltar aqui um bocadinho atrás, que é a importância, no fundo, de trabalhar sempre que temos essa possibilidade. Portanto, imaginem, às vezes não vamos a tempo na primeira gravidez, lá está. Sim. Não fazíamos ideia do que é que nos esperava, achávamos que ia ser diferente, achávamos que ia ser mais fácil. Conhecido. Engraçado que nós, e eu digo isto também muitas vezes, nós estudamos para praticamente tudo na vida, não é? Para conduzir um carro, para até coisas mais básicas, é preciso formação hoje em dia. Sim. Para esta que é das coisas mais desafiantes na vida, e não estou só a falar da questão do parto, nem da gravidez, não, mas parentalidade no geral. Da parentalidade, nós não fazemos uma preparação de todo, achamos que é uma coisa intuitiva, fluida, é tudo menos isso. A começar pelo, talvez a única coisa que agora está um bocadinho em moda seja a questão de preparação para o parto, sim. Mas depois ninguém fala também do resto, ninguém fala da amamentação, ninguém fala dos desafios que podem surgir, das depressões, e normalmente tudo isso tem uma incidência que vem de trás, e é disto tudo que estamos a falar hoje, que tem a ver com esta bagagem transgeracional. Portanto, o que é que eu recebi da minha família, o que é que eu recebi de pessoas que me rodeavam, quais é que foram as experiências que eu absorvi, portanto, quais é que são os meus medos? Vamos ser assim, muito inseguranças. Quais são os medos que eu carrego para esta viagem? E estes medos não precisam de ser só em relação ao parto, que é assim, aquilo que toda a gente fala, não é? Sim. Eu quero que me deem drogas. Às vezes estava no curso de pré e pós-parto, eu acho que era a única pessoa que dizia que não queria epidural se conseguisse. Toda a gente dizia, eu quero drogas, dê-me drogas, eu quero lá. Se for possível, logo desde as 38 semanas. Não vai sentir nada. Portanto, o medo da dor é muito grande. É muito grande, porque também nos fazem acreditar nisso. Há outras culturas, e tu é a tua especialidade, não é a minha, mas eu tenho essa noção também. Há outras culturas onde se vive o parto de uma maneira completamente diferente. Inclusive se diz que há mulheres que quase que não têm dor. Portanto, não, que vou ainda mais longe, que há mulheres que têm partos orgásmicos, ou seja, a linha entre a dor e o prazer é muito ténue, e efetivamente há relatos, e posso dizer que vivi isso na pele, de mulheres que tiveram mesmo partos prazerosos, e isto se calhar é um choque para quem está habituado a ouvir que o parto é sofrimento. Há pouco usaste essa palavra, e é uma palavra que eu ouço, que hoje em dia a epidural não precisamos de sofrer, mas de onde é que vem esta nossa ideia de que o parto tem que ser sofrimento? De onde é que vem esta ideia de que o parto obriga a um sofrimento que nós não conseguimos aguentar, porque normalmente é isso que nós ouvimos. Portanto,
E as palavras têm muito peso. Muito peso. Sofrimento é uma palavra muito forte, muito pesada, e muitas vezes o meu papel é ajudar a mulher a transformar essas palavras. Sim, há dor, não vou dizer que não. Há mulheres que relatam partos sem dor, não é a minha experiência pessoal, também não é a minha experiência das mulheres que acompanho, mas não é uma dor que nós não consigamos aguentar. E muitas vezes se passa essa informação de que é uma dor que não é, ou seja, não é tolerável, que parece que vais morrer, ou seja, às vezes as coisas que ouvimos... Essa frase, eu ouve-se nunca muito. mais me vou esquecer de ouvir a minha tia dizer, mas nunca mais me esqueci, lá está, dela estar no hospital e dizer, eu achei que ia morrer. Achei que ia morrer, sim. E estas coisas ficam, a gente fica a pensar, oh meu Deus, é assim tão mau, não é? É assim tão mau. Sim. E isto prepara, isto é logo a base, a preparação para um parto que vai correr mal. Sim. Eu acreditar, porque foi isso que me foi incutido, mesmo vamos falar, por exemplo, na televisão, no cinema, os partos mais horríveis, elas suam por todo lado, elas gritam por todo lado. Que é normalmente o primeiro contacto, ou seja, os casais que eu acompanho, normalmente é uma das perguntas que eu lhes faço, ou seja, o que é que vocês já viram de partos? Mesmo que não tenham ouvido histórias, que não tenham amigas próximas que tenham sido mais há pouco tempo, que não tenham tido sobrinhos, que não saibam como é que eles próprios nasceram, onde é que vocês já viram partos? E normalmente é na televisão. Ou seja, cinema, séries, notícias, e a verdade é que sim, que se nós vamos fazer uma compilação daquilo que é passado na televisão, é tudo sempre, para já há sempre uma sensação que é sempre tudo urgente. As águas rebentam, que horror, vamos a correr para a maternidade porque o bebê vai sair. Não é assim. Ok? Começamos logo por aí. Não é assim. Há imenso tempo. Ou seja, se há coisa que o parto precisa é de tempo e não lhes é dado muitas vezes. Se há coisa que o parto precisa é de tranquilidade. Sim, e respeito pela fisiologia. Porque por isso é que eu estava a falar. Ou seja, há a urgência, que é o que é passado nos filmes, rebentam as águas, e estou-me aqui agora a lembrar dos Friends, que é uma série que eu adoro, mas em que há lá alguns partos e que é isso, as águas rebentam e depois a seguir vão para o hospital logo na imagem a seguir, e na imagem a seguir os bebés estão cá fora. Isto é uma imagem, ou seja, do parto completamente irreal e completamente, ou seja, completamente disparo da realidade, não tem nada a ver. Porque o parto o que precisa é de tempo e de respeito pela fisiologia. E agora, passando por aí, estamos a falar de eventos fisiológicos e não de eventos médicos. O que é que nós vemos nos filmes? Intervenções médicas. Sempre malta de máscara, de batas, ou seja, tudo aquilo que nós ligamos à doença. Está muito ligado à doença, à dor, ao sofrimento, ao problema, à morte, muitas vezes, relacionado com o parto. Exato. Todo o ambiente. Todo o ambiente. Hospitalar por si também não ajuda. Não ajuda. Um ambiente muito clínico, muito impessoal, muito pouco confortável. Nós disso vamos falar de outros países, que eu felizmente já tive a oportunidade de acompanhar casais à distância, mas que estão noutros países. A realidade é completamente diferente. Vamos falar sobre isso. Só um bocadinho. Sim. Ou seja, não só é importante as pessoas quebrarem esta ideia do que é normal, do que é suposto, mas perceberem que há tantas outras hipóteses. Que há outras. E visualmente podemos criar uma realidade diferente, porque o nosso subconsciente, ele é incrível. Claro. Portanto, as imagens que nós vamos providenciar, a realidade que nós vamos construir para ele, vai começar a criar aquilo que vai ser depois o parto. Claro que vai sim. ser o nosso parto, não é verdade. Que o visualização de nós vamos depois buscar imagens daquilo que nos é familiar. Ou que ouvimos ou que vemos. Eu acho que esta ideia, é isto que assusta muitas mulheres também, que é, eu não vou controlar absolutamente nada sobre aquele momento, vai ser uma coisa que vai fugir ao meu controle. Claro que há muitas coisas que nós não sabemos exatamente como é que vão correr quando, como é que o bebê vai reagir. Quando é que o bebê vai nascer, quanto tempo é que vai demorar, ou seja, são sempre questões que são muito difíceis. Mesmo quanto tempo vai demorar, eu acho que, lá está, as pessoas não têm noção da ligação tão direta que existe entre o subconsciente e o corpo. Portanto, o nosso cérebro tem capacidade de enviar, é ele que faz todo o exercício do trabalho de parto inicial. Acontece muito aqui. As pessoas acham que acontece tudo mais cá em baixo, mas acontece tudo muito aqui. Muito aqui. Só as pessoas terem esta noção de que sim, realmente é o subconsciente que está a mandar. E, portanto, criarmos as ideias certas de que vai ser um parto fácil, vai ser um parto natural, vai ser um parto no tempo certo. Exato, não tem que ser rápido, atenção, ainda bem que falas nisso, porque não tem que ser rápido. Porque, por exemplo, uma
expressão portuguesa, não é? Que tu há de já ter ouvido, que é que tenha uma hora pequenina. E isto... Nem sempre é ideal, de todo. E isto uma pessoa não sabe, ou seja, esta ideia da hora pequenina, não há partes que acontecem a uma hora, atenção. Ou se acontecem, quer dizer, não pode ser que não há, porque eu também passei por um, mas se acontecem, não é ou seja, a hora não é o parto já estava a acontecer, se calhar nos últimos dias, nas últimas semanas, o corpo já está a fazer o seu trabalho aos poucos, e quando chega ali ao momento, realmente é muito rápido. O meu terceiro filho foi assim, ele nasceu em menos de uma hora, mas obviamente o meu corpo já estava-se a preparar na noite anterior, na semana anterior, e esta coisa da hora pequenina, já está a condicionar, e é uma expressão portuguesa que é como que traz aqui muito da nossa cultura. Mas é o quê? Sente nu, que sofres pouco. Exato. Eu acho que quando as pessoas dizem sim, claro que sim, que não tenhas muito sofrimento, por isso é que eu estou a dizer, a intenção é boa, não tenho dúvidas nenhumas, mas traz aqui uma ideia completamente errada do tempo que o parto precisa, porque é muito isso, ou seja, o tempo que o parto precisa, e lá está, as experiências que as mulheres têm acesso, que normalmente são na televisão, o parto é retratado em 5, 10 minutos. E normalmente é a parte mais intensa e a parte pior, e naquele momento já não existem epidurais. Mas mais uma vez, volto a bater a mesma tecla. É cultural. É cultural, sem dúvida nenhuma. Por isso é que é importante nós termos noção do que é que acontece noutras culturas, noutros países. Era aí que estávamos, sim. Noutros países, noutras culturas, nós temos muito mais acesso à cultura americana e à cultura portuguesa, que é aquilo que nós consumimos em Portugal maioritariamente. Às vezes nas novelas também temos acesso à cultura do Brasil, e tudo isto são culturas que estão muito intervencionadas, infelizmente. Ou seja, são partos muito medicalizados, com intervenções muitas vezes que não são necessárias, pronto. E efetivamente, quando vamos ter contacto com outras culturas, estou-me agora a lembrar, já acompanhei na Inglaterra e na Suécia, por exemplo, que eles têm um modelo de assistência ao parto muito mais fisiológico, muito mais não com base, ou seja, não é tão focado no médico, mais focado na mulher, e muitas vezes o acompanhamento nem é feito por obstetra, é feito por parteiras. E isto faz toda a diferença. Porquê? Porque os médicos estudam a doença, estudam os desvios da norma, os desvios da fisiologia, as parteiras estão mais habilitadas a lidar com a fisiologia e com o normal, o natural, e quando estou aqui a falar em natural, é o natural da natureza, do nosso corpo, da nossa fisiologia. E faz diferença, ou seja, nós temos muito em Portugal o hábito de, ok, estou grávida, tenho que procurar um obstetra para me seguir a gravidez, mas eu acho que só o obstetra que vamos escolher faz toda a diferença. E se escolhemos o obstetra ou não, eu tive essa experiência, fui acompanhada por obstetra na primeira gravidez e por parteira na segunda e na terceira, e não tem nada a ver. E na Inglaterra, e porque é que eu fui procurar uma parteira na segunda e na terceira gravidez? Porque já tinha tido contato com mulheres que tinham tido este acompanhamento de outra forma, e percebi claramente que é muito diferente, ou seja, e atenção, eu não duvido que haja obstetras, eu costumo chamar obstetras unicórnios, não acredito, eu acredito e conheço obstetras que são unicórnios, que são a exceção à regra, que já vão aqui para o lado mais holístico, mais natural, mais de olhar para a mulher como um todo. Unicórnios, sim. São unicórnios. A escola, o princípio. Aliás, eu ia-te fazer uma pergunta, não sei se tu sabes estes dados de cor, eu não sei. Sei que são muito, sei que é muito elevado, especialmente em relação a outros países, que é a percentagem de partos que são feitos em cesariana, atualmente em Portugal, ao invés dos partos naturais. Sei que a taxa neste momento está muito mais alta do que estava há uns anos. Saíram agora os dados de 2023, mas eu não vou dizer números porque eu sou péssima com números. mas eu sei que estavam, ou seja, saiu uma notícia ainda na semana passada, não vou estar a dizer números porque devo provavelmente falhar ao lado, mas estava muito longe daquilo que seria o ideal. O ideal, ou seja, o expectável, só mais para terem uma noção, seria cerca de 8% ou 5%. Se vamos fazer uma pausa, eu posso ir ver, mas não sei de qual. Não é importante, só queria que as pessoas percebessem quão exacerbado e realmente prejudicial é esta questão da medicalização do parto. Não só isso, especialmente da questão da cesariana, porque há muitas pessoas que não têm nenhuma razão específica para fazer uma cesariana. Exatamente, não há nenhuma questão de risco. Muitas das pessoas fazem para fugir à dor que acham que vão ter, porque os médicos dizem, ele nunca mais quer sair, vamos fazer uma cesariana, é mais fácil, ou vou estar de férias, vamos fazer uma cesariana. Quer dizer, as razões são... Sim. Em Portugal posso dizer que o que me assusta muitas vezes não é só a taxa das cesarianas,
mas a taxa de induções, nós temos uma taxa de induções brutal. E mais uma vez, não vou falar em números para não estar aqui a cometer erros, Sim, sim, sim. mas as taxas de induções são brutais e isso vê-se nos dados e vê-se nos relatos que eu recebo. Eu trabalho muito com pós-parto, ou seja, é capaz de ser uma grande parte do meu trabalho, apesar de também trabalhar gravidez e parto. A verdade é que as mulheres me procuram mais no pós-parto. Lá está, muito relacionado com a amamentação, portanto eu passo os meus dias a ouvir relatos de parto. Ou seja, já aconteceram e normalmente vêm de mulheres que não tiveram muita informação ou que não fizeram muita preparação. Algumas sim, outras não, mas pronto, aquelas que me chegam pela amamentação ou às vezes até só no desmame, portanto às vezes 2, 3 anos depois do parto ter acontecido, sabem-me contar sem dúvida nenhuma o parto ao pormenor, ok? Porque é um evento muito marcante na nossa vida e que nós ficamos ali com a informação muito bem guardada no nosso consciente e às vezes no nosso subconsciente. Sempre no nosso subconsciente. Sim. Portanto, Guarda tudo. Portanto, efetivamente, as mulheres conseguem sempre trazer a história de parto, e eu tenho que saber a história de parto, porque ela vai estar relacionada com tudo o resto, e eu ouço histórias de parto todos os dias. E, efetivamente, eu não preciso de ir às notícias para saber que as nossas taxas estão mais elevadas, por isso é que eu não sei os dados. Ou seja, eu não preciso de ir às referências para ter essa noção, porque mesmo que no meu trabalho, eu trabalho ali com uma minoria das pessoas, que são aquelas que precisam de ajuda na amamentação, seja no início, seja no fim, por essa amostra eu já consigo perceber que há uma taxa, e vou-te dizer o que é que me custa por já trabalhar nisto há mais de 15 anos, é que não noto melhorias. Eu gostaria de dizer que está melhor, sinto que houve melhorias ali, talvez em 2017, 2018, mas depois entretanto tivemos confinamentos, Covids, que nos fizeram retroceder a nível de saúde, a nível de medos, a nível de inseguranças, muito tempo. E enquanto nos outros países, lá está, eu vejo evoluções gigantes e vejo melhorias, porque isso posso dizer que está estudado, ou seja, normalmente estas mudanças demoram 30 anos, ou seja, desde o momento em que os estudos são feitos até eles serem mudados na prática, demoram cerca de 30 anos, e é muito tempo. Sim, é em Portugal, a sensação que eu tenho, visto que já trabalho há algum tempo com famílias, é que não vamos chegar lá em 30 anos. Porque em vez de estarmos a ir numa reta de melhoria, é normal haver aqui algumas oscilações, mas as nossas oscilações são muito, ou seja, quando vamos abaixo, vamos muito mais abaixo do que os outros países. E eu consigo perceber o porquê, porque lá está, estamos inseridos numa cultura muito patriarcal, muito medicalizada, muito de que aquilo que o médico diz, aquilo que os profissionais dizem é lei. Esta ideia de ainda se foge muito a tudo o que é alternativo. Sim, sim. Ok? Às vezes não é assim tão alternativo e não deveria ser tão alternativo. Exatamente. Ou seja, aquilo que é alternativo, infelizmente, deveria ser a norma, muitas vezes, e nós recorremos em excesso sim. à instituição médica para coisas que não deviam ter nada a ver com a instituição médica. Portanto, e quando estamos a falar de gravidez, parto e amamentação, são processos fisiológicos. Exatamente. Não são processos médicos, está, não são doenças e muitas vezes são adoentadas, ou seja, são momentos da vida que são adoentados, ou seja, e não deveriam ser adoentados, deveriam ser, lá está, falando aqui em coisas que nós ouvimos e pegando novamente no tema que nos trouxe aqui, dos traumas geracionais, a verdade é que os profissionais também trazem os traumas deles e os profissionais trazem os traumas deles, que acredito que sejam até maiores do que a pessoa comum, do que a mulher ou o homem comum, porque eles têm acesso realmente, ou seja, se vamos a falar nos obstetras, os obstetras supostamente seriam para gravidezes de risco e tudo o que fosse gravidezes de baixo risco e gravidezes, portanto, começamos logo por esta nomenclatura, ou seja, nós nem falamos em gravidezes saudáveis e gravidezes que fogem da fisiologia. Falamos em gravidezes de baixo risco e gravidezes de alto risco. Ou de médio, ou seja, falamos logo em risco. Ok? Logo isto eu distanciamos já traz muito. E é muito interessante, ninguém nos fala isto. Ou seja, quando nós pensamos, estamos grávidas, temos de ser acompanhadas de alguma maneira. Então, precisamos ser acompanhadas, vamos ao obstetra logo. Noutros países não funciona assim. Imediata, porque nós não somos expostos a diversidade de realidades e a verdade é que não compreendemos quão danoso muitas destas questões são. Por exemplo, eu acho que as pessoas, muitas vezes, levianamente, não se opõem à indução ou à cesariana, mesmo por falta de informação. Não tem noção dos impactos. Não tem noção dos impactos. E portanto, muitas vezes, uma indução é o princípio
de uma De cesariana. uma cesariana, sim. Portanto, logo ali, As taxas indicam isso, portanto não há dúvidas logo nenhumas. ali, e depois outra coisa que é, a natureza sabe o que faz, a não ser mais uma vez que a criança esteja realmente em risco. Se ela não está a nascer, não está pronta ainda. Sim. Nós, ainda eles não nasceram e nós já não respeitamos o ritmo da criança. Claro que sim. É uma coisa tão inerente à nossa sociedade. A pressa. Eles não sabem o que fazem. Os tempos marcados, a pressa. Eu costumo dizer, não dá jeito nenhum ir fazer um parto sem estar agendado. Ou seja, sem nós sabemos quando é que vai acontecer, tendo em conta como é que vive a nossa sociedade, que vive à base de agendas, que vive à base de trabalhos das 9 às 6, e já estou a ser fofinha, muito fofinha, que vive à base de tudo programado. Termos um parto que pode acontecer a qualquer momento não é confortável para a maioria das pessoas. E entrarmos nesta, às vezes quando as mulheres me relatam de ok, mas isto de eu não saber quando é que vai acontecer traz-me ansiedade. Começamos logo aí, não, ou seja, está a fugir ao meu controle Calma. e então começamos logo aí, com muito para falar, ok, mas é importante nós agarrarmos este mistério e esta da fisiologia. Mais uma pergunta de reflexão, mais uma pergunta para queijinho. O que é que nos deixa tão desconfortáveis com esta ideia Com a de eu não imprevisibilidade. poder controlar? Porque vamos ser muito honestos. Se há uma coisa na vida que nós temos que controlar, eu costumo perguntar aos meus clientes se eles sabem a resposta aí. Sabes o que é a única coisa nesta vida que nós temos que controlar? Não sei responder. Ok, então. Se calhar sei, mas nunca pensei nisso dessa forma. Sim, claro. É fácil, quer dizer, é fácil? QB. Resposta. São os nossos pensamentos. Ok. Sim. Exclusivamente. E parece pouco, mas é. Mas já é muito, sim. Os nossos pensamentos vão. E a maioria das pessoas nem tem noção que consegue, sim. O nosso mundo. Sim. A nossa perspectiva. Nós não conseguimos controlar as emoções, mas conseguimos controlar a forma como reagimos a essas emoções. As emoções, às vezes as pessoas podem pensar que primeiro vem a emoção e depois vem o pensamento. Não, é sempre ao contrário. Primeiro vem o pensamento e depois vem a emoção. Portanto, na verdade, se nós queremos mudar a emoção, nós temos que mudar o pensamento. O pensamento, claro. Portanto, por isso é que estava aqui a falar na maneira como nós abordamos a gravidez, ou seja, começamos logo com uma gravidez de baixo risco ou de alto risco, portanto logo aqui estamos a colocar risco na gravidez e depois isto vai definir a forma como esta gravidez é acompanhada. Portanto, estavas a dizer que não conhecias, mas efetivamente os obstetras estudam supostamente para acompanhar gravidezes de alto risco. Portanto, logo aí... Não conhecia, era esta questão de que realmente os obstetras são indicados para gravidez de risco. Deveriam ser. Deveriam ser. Noutros países são. Noutros países são, ok. Sim, e as parteiras, e logo aqui temos muita informação. As parteiras, seja as enfermeiras com especialidade em materno obstetrícia, que são os nossos ESMOs, que são cá em Portugal, são conhecidos as parteiras, são os que estudam mais a fisiologia e a fisionomia do parto. Portanto, seriam eles que estariam mais habilitados a acompanhar uma gravidez perfeitamente normal e depois, se houvesse risco, o obstetra entrava, ok? Mas não é assim que funciona cá em Portugal, tu sabes perfeitamente e a maioria das mulheres há de saber, e nota-se diferença, porque, e vou aqui trazer, lá está, a experiência das minhas clientes, elas dizem-me que quando saem de uma consulta com o médico, vêm mais assustadas do que ao que entraram e não era suposto. Era suposto elas saírem daquela consulta, tudo bem que possam ter havido algumas questões de risco, ou seja, um valor que saiu do normal nas análises. Há ali qualquer coisa na ecografia que não está dentro do padrão, ok? Porque eles estudam padrões, não é? Óbvio que isto pode, de certa forma, trazer alguma insegurança, algum medo, alguma ansiedade, mas o papel do profissional que estava ali deveria ser acalmar esta mulher em relação àquela informação. Eles não são formados para isso, lá está. Porque não são formados muitas vezes em trabalhar traumas e em trabalhar estas coisas que, mas ou seja... Isso, eu acho que cada vez mais, e isto já é a minha segunda claro, gravidez, isso já é o teu lado. Também é o meu lado, claro, mas, ou seja, eu, neste caso já estou também a falar também de pessoal, claro, pessoal. Cada vez mais, aquilo que realmente uma grávida precisa nesta jornada não é, a não ser, lá está, que haja questões de risco, desse acompanhamento mais clínico, mas é de um acompanhamento muitíssimo emocional, é uma preparação muitíssimo emocional, rever exatamente estas questões, claro, esses medos, essas ansiedades, porque tudo isso, quando não é trabalhado, e tem que ser muito bem trabalhado na gravidez, no sentido em que tem que ser feito de forma segura, com um profissional que sabe o que está a fazer, para que a gente não vá
além daquilo que podemos ir nessa fase, que é uma fase Muito sensível, sim. Portanto, há certas Como eu coisas estava a dizer, que estamos não mais são- abertas a receber as histórias que nos chegam. certas Portanto, coisas que não são aconselhadas naquela fase porque são demasiado emotivas para a grávida e para o feto, que recebe Claro. tudo, não é? Recebe tudo o que a mãe está a viver, mas independentemente disso, isso não quer dizer que não deva haver idealmente esse trabalho, porque o que não é feito vai explodir no pós-parto. sim, Vai explodir vou até no parto. no parto. Sim, aliás, começa precisamente no parto. Muitas Começa na vezes, gravidez, depois vai para o começa parto no e depois vai parto, para ou o seja, aquilo vai pós-parto. Há momentos, sim. um parto complicado, um parto não corre bem, um parto de medos, vai criar um pós-parto muito pior. A parentalidade por si só, ou maternidade, aquelas primeiras fases, vão ser muito difíceis porque se há uma coisa que os filhos nos fazem é mexer com as nossas feridas e com os nossos traumas e nós podemos achar que estamos bem resolvidos, que somos pessoas calmas, que somos pessoas... Não, malta, malta não se iludem. Toda a gente tem Claro que bagagem, sim. toda a gente tem questões por resolver e os nossos filhos obrigam-nos a fazer uma coisa que até aqui nós conseguimos escapar, varrer debaixo do tapete, ignorar, tomar um comprimido, fingir que não se passa nada, arranjar uma distração qualquer. Fazer exercício Isso e vai- correr. Que às vezes lá está, é saudável, mas pode ser uma fuga, pode ser uma fuga à realidade, vá. Às vezes quando as pessoas pensam, isto até, mesmo esta questão dos vícios, às vezes as pessoas quando pensam em vícios, pensam em coisas tipo que socialmente são denotadas negativas. Claro. E eu já vou explicar o que é que eu estou a dizer. Sim. Portanto, álcool, tabaco, pornografia, coisas assim, não é? Mas vício é qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que nos leve de um lugar de dor e desconforto para um lugar de prazer momentâneo, mas que Mas que não curto, resolve. longo prazo tem complicações, tem consequências absolutamente danosas. Sim. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser trabalhar demais. Claro, sem dúvida nenhuma. Pode ser Pode ser o ir ao ginásio, eu estou a falar no correr, pode ser o ir ao ginásio, pode ser a alimentação saudável, ou seja, eu estou focada numa coisa para não pensar na outra coisa que está ali. As redes sociais, então. As redes sociais, O telemóvel. o telemóvel, Muitas claro que vezes sim. servem para nos adormecer, de não estarmos com os nossos próprios pensamentos. Pessoas têm muita As notícias, ou seja, eu estou focada nos problemas do mundo, eu não tenho que me focar nos meus problemas e estou focada nos outros e não tenho que estar a olhar para mim. Mas a verdade é que, lá está, porque é que a gravidez, o parto e o pós-parto vão aqui trazer tudo isto? São o inverso, não é? Porque para já, porque lá está, a mulher sente-se mais vulnerável e sente-se mais, lá está, parece que estamos de certa forma mais abertas a receber tudo aquilo que o mundo nos traz. Por isso é que eu às vezes até recomendo, desliguem a televisão. Ou seja, se estamos em momentos muito sensíveis e lá está, e passámos, volto a referir os confinamentos, porque foram se calhar assim mais próximos os momentos e a guerra e quando foi o 11 de setembro, ou seja, isto tudo está estudado, como é que influenciou e influenciou muito gravidezes, partos e pós-partos. Trazem ansiedade. Porque trazem muitos medos que nós não estamos habituados a lidar no nosso dia-a-dia. E então, nestes momentos em que as notícias estão muito focadas, e atenção que as notícias vão focar naquilo que vende, vão focar às vezes no pior dos piores dos piores, se as notícias estão muito focadas num tema, e vai mudando o tema de semana para semana, mas normalmente andam ali mais ou menos à roda do mesmo, se isto está a causar ansiedade, porque estás, não vale a pena, desliga. Vai ver outras coisas. Porque as notícias, eu costumo dizer, as notícias, eu não vejo telejornais, para dar aqui o exemplo, eu costumo dizer que as notícias que têm que me chegar, e chegam-me normalmente de forma mais subtil. E eu só vou vê-las se realmente for algo que eu estiver preparada para abrir daquele momento. Portanto, eu normalmente tenho mais tendência a ver em jornais ou a ver notícias que são assim partilhadas. Forma menos sensacionalista, digamos assim. Exatamente. Porquê? Porque se eu vejo o headline e é um headline que me interessa, normalmente coisas relacionadas com gravidez, parto, parentalidade interessam-me, não é? Há aqui um foco muito grande para esse nicho, mas efetivamente eu tenho a oportunidade no momento de escolher, ok, eu não estou num momento confortável neste momento para ler esta notícia, ou esta notícia vai aqui ativar em mim mais ansiedades, mais inseguranças, mais medos, portanto eu posso escolher. Agora, se nós estamos todos os dias a ver o telejornal às 8 da noite, que é o que a maioria das pessoas faz, às vezes até durante a refeição e às vezes até em família,
eu não estou a escolher isso, eu não estou a escolher qual é a notícia que eu vou abrir, qual é a notícia que eu vou ver, porque eles tanto passam de uma notícia muito soft para uma notícia muito chocante em segundos. E isto na gravidez, que nós estamos tão sensíveis, e falando então em notícias que agora se têm ouvido falar nos últimos tempos, é isto. Como é que estão as taxas de cesarianas, como é que estão as taxas de induções, como é que está o nosso Serviço Nacional de Saúde neste momento, maternidades fechadas. Portanto, tudo isto causam um pânico, ou seja, já nem vou falar em ansiedade, causa um pânico numa mulher que está grávida. Mas também, lá está, ou seja, causa um pânico porque há esta ideia de que se eu não tiver acesso a um obstetra, a um acompanhamento, aquela pessoa que eu clínico, confio vai correr mal. o que é que vai acontecer? E então é preciso realmente, é aqui que a informação é tipo das melhores coisas que nós podemos, como nos podemos. Claro, mas ter esta oportunidade de escolher qual é a informação que eu quero neste momento, que estou preparada para receber neste momento, porque estávamos há pouco a falar no que é que os profissionais podem fazer de diferente. E realmente eu posso ter uma mulher à minha frente que é aquela mulher que a informação à calma, ter acesso às evidências científicas, eu quero saber como é que acontece noutros países, eu quero saber quais são as minhas opções. Em algumas mulheres isto é tranquilizador, para outras mulheres pode não ser, ok? Portanto, nós temos que saber que informação, e é muito este trabalho às vezes das doulas, que informação é que esta mulher neste momento está preparada para receber, o que é que ela precisa de receber neste momento para tomar a sua decisão informada, porque efetivamente o meu trabalho muitas vezes é ajudar a mulher a tomar a decisão informada com base na informação que tem naquele momento. E é óbvio que eu vou-lhe dar a evidência mais recente, mas lá está, com algum filtro, porque eu conheço aquele casal e eu sei o que é que aquele casal está preparado. Um médico que esteja a acompanhar uma mulher uma vez por mês, digamos, numa consulta de 50 minutos, não sei. Não tem uma relação. Às vezes não consegue ter esta relação pessoal, ou às vezes não faz só as perguntas certas, porque eu sou aquela pessoa que quando vou a um consultório médico eu digo, olha, eu gosto de saber tudo aquilo que me vão fazer. Para mim, para eu me sentir tranquila no dentista, que para mim é algo que me causa assim um bocadinho de pânico, digamos, eu digo lá, eu chego e digo, olha, eu sou aquela pessoa que gosta que você me vá explicando o que é que está a usar, porquê, onde é que vai mexer, porque eu sei que vou sentir. Sei que não há dor, porque sou anestesiada, mas eu sei que vou sentir. E então eu quero saber porque é que eu estou a sentir. Portanto, eu sou essa pessoa. Mas há outra pessoa que prefere chegar lá e dizer, olha, olhos e fingir que nada. faça o que você quiser, eu prefiro fechar os olhos e entregue-me a si. E atenção, tudo isto é válido, mas eu preciso saber quem é a pessoa que eu tenho à minha frente e o que é que a vai tranquilizar, o que é que vai então aqui mexer com os seus traumas e com as suas histórias de vida, para eu saber guiar o meu acompanhamento. Mas o primeiro passo começa sempre por esse trabalho de introspeção. Só a partir daí é que nós podemos saber o que é que temos. Eu tenho essa consciência e já consigo chegar ao consultório e dizer, olha, é isto, isto e isto. Se calhar nem toda a gente... Claro que sim, claro que sim. Onde é que estão os teus limites neste momento? Onde é que está o teu... Aprendi a comunicá-los muito bem. Muitas pessoas não se conseguem defender a esse ponto porque nem sequer se apercebem porque é que eu me sinto assim, o que é que me deixa desconfortável, quais é que são aqui os traumas. E mais uma vez desconstruir a palavra trauma. As pessoas associam traumas a coisas gigantes, eventos muito... Tem que ser... traumáticos, ou seja, o traumático, uma pessoa associa e diz, não, mas eu nunca tive nenhum evento traumático. Eu ouço muitas vezes isto, mas eu nunca tive nenhum evento traumático. A minha infância foi normal. Eu não tenho traumas de infância. Garanto-vos claro que vocês têm traumas de infância. Garanto. Toda a gente tem traumas de infância. Isso não quer dizer que tiveram pais que não foram competentes ou que não vos amaram. Não, os traumas podem acontecer com coisas muito simples, mas que na interpretação da criança, na maturidade emocional da criança, aquilo marcou-a, definiu-a, ficou registado para ela aquilo. Isso pode ser qualquer coisa como teres uma tia que olhou para ti de fato de banho e disse, estás tão gorda nesse fato de banho, sei lá, e tu se calhar tinhas 6 anos e nunca mais te sentiste à vontade de usar fato de banho. Isto é assim um exemplo. Vou dar outro exemplo que me aconteceu ontem a ir buscar os meus filhos à escola, só para as pessoas perceberem que também não, assim, o facto de ter esta consciência é assustador, é verdade, porque depois faz com que nós moldemos o nosso comportamento com esta consciência. Mas aqui a ideia não é trazer essa culpa, é trazer a reflexão. Exato, por isso é que eu estou aqui a fazer esta ressalva. Pode haver mudança quando há consciência, sim. Não é sobre culpa. Claro, mas às vezes pode trazer esta culpa. Pode trazer essa culpa, mas isso tem que ser trabalhado, claro, pronto. Não é sobre isso.
é sobre transformação. E a transformação acontece num sítio de autenticidade, mas também desconforto. E vai acontecendo, ou seja, não é uma coisa a partir do momento em que eu tenho consciência e vou passar a fazer tudo de maneira diferente. Não. E estou a dar este exemplo porquê? Porque ontem fui buscar os meus filhos à escola e estava uma avó a ir buscar uma neta. E a neta saiu a chorar. E o que é que a avó disse logo de imediato? Lá estás tu sempre a chorar. Sempre que eu te venho buscar à escola estás a chorar. Mas estás a chorar porque isso não é motivo para chorar. E ela nem sequer sabia o que tinha acontecido. Ok? Mas, e não foi a primeira vez que eu assisti àquela coisa, àquela cena. Poderia ter sido a primeira vez que eu assisti àquela cena, mas não. Eu normalmente vou buscar os meus filhos à mesma hora que aquela avó vem buscar a neta. E isto é recorrente. Isto são pequenos traumas. E lá está, se acontecesse uma vez... Vai-se transformar grande. E lá, é o que eu estava a dizer. Um pequeno, se calhar, se tivesse acontecido uma vez, porque eu não digo que nunca tenha dito isso e não tenha... Não, isto não era para dizer, e depois a seguir vou pedir desculpa aos meus filhos. Eu não sou perfeita e tenho essa noção. E eu estava com o meu filho mais velho, que já tem 17 anos e que já, ou seja, ele consegue olhar para isto de uma maneira diferente, não é? Que se calhar a maioria dos jovens olham porque está sempre a ouvir a mãe a falar sobre estes temas. E efetivamente ele olhou para aquela cena e disse-me: opá, fogo, tadinha da menina, tipo, aquela avó, e começou logo a culpar a avó. E eu disse-lhe: filho, já sabes que às vezes as pessoas não sabem fazer de maneira diferente. Tens razão, ou seja, tens razão, que realmente não era aquilo que aquela menina estava a precisar de ouvir naquele momento. Não sabemos porque é que ela saiu do ATL a chorar, mas efetivamente aquela avó não sabe fazer de outra maneira. Não podemos ir logo para a culpa, mas pega lá nisto e vai. Está aqui num ponto interessante, porque realmente há aqui esta questão do... e agora as pessoas têm muita tendência a culpar os pais. Sim, por isso é que eu estava a dizer. Às vezes nós culpamos os nossos pais e vamos nos culpar na forma como vamos ser pais. Percebes? Completamente. Portanto, isto há aqui uma linha ténue. Claro. Esta avó nunca vai ter a oportunidade de fazer melhor nem por si, nem pela neta. Portanto, sim, ela não está a validar aquele choro porque nunca lhe validar o dela. choro dela. Claro. Portanto, ela não pode oferecer aquilo que ela nunca teve. Portanto, ela está em trauma, a passar o trauma à neta. É exatamente aquilo que estamos a falar hoje. Noutros temas. Que neste caso são muito também... talvez drásticos, porque a gente vive isto de uma forma muito intensa, não é? Que é o parto e o pós-parto, etc, etc. Mas se nunca ninguém disser à avó, eu sei que para si não é uma coisa normal, a sua neta precisa ser validada. Nós estamos, sem querer, eu acho, que a tornar-nos cúmplices deste trauma. Ou seja, há um lugar que não é um lugar de culpa, não é um lugar de julgamento, é um lugar de... para já, quem é que vai intervir pelaquela criança? Se não há capacidade de conhecimento, porque a pessoa está traumatizada, para a avó saber fazer melhor, e não é por falta de amor, é porque ela não sabe. Claro, nós fazemos o melhor que podemos com a informação que temos, e aquela senhora claramente não teve acesso. Nunca vamos ferir as suscetibilidades de um adulto. Claro, não vamos chegar ali e dizer, olha, você não pode fazer isto à sua neta. Isto é logo uma intervenção. Mas as crianças não têm culpa. Claro. E por isso é que profissionais como nós estamos num lugar um bocadinho complicado, porque nos compete dizer verdades difíceis de ouvir, desconfortáveis, coisas que às vezes as pessoas não querem ter que lidar, ouvir, mas nós podemos ser aquele precursor que permite, de forma gentil, perceber há outra forma de fazer isto, há outra forma que tu precisaste, ainda podes ter, e que especialmente os pequenos precisam, e portanto trata-se desta mudança, acontece aqui, e não acontece no silêncio, não acontece fazemos conta que não vemos, e agora, claro, eu também vejo coisas no parque que preferia não ver, escolho, quando é que acho que faz sentido intervir, e de que forma intervir e passar esse conhecimento. A partir daí a pessoa faz o que quiser. Aí já não é, quando há informação, então aí não podemos dizer que não há culpa. Se a pessoa está informada, mesmo assim opta por fazer o mesmo, então isso é toda uma outra questão. Claro, mas acontece que tem lá a estabilidade de decidir. Por isso é que eu estava a dizer, uma decisão informada é isso, ou seja, eu tenho acesso às informações, lá está, vamos pegar então na indução. O médico sugeriu uma indução para as 39 semanas porque o meu bebê está grande.
Isto acontece em Portugal muitas vezes, a toda a hora. A gente ouve isto a toda a hora. Ou porque está muito grande ou porque está muito pequeno. Portanto, temos de ir pegar pelos dois lados. E nós vamos realmente tentar perceber com aquela mulher se realmente aquele bebê sai dali dos padrões, se realmente temos aqui uma questão clínica que efetivamente possa beneficiar de uma indução ou de uma cesariana. Há situações em que isso acontece, mas posso dizer que não é no nível que acontece, ok? E então este trabalho de ok, mas o que é que tu achas? Ou seja, o que é que tu... Só às vezes fazer a pergunta e abrir à reflexão. O que é que tu sentes quando o médico te diz isso? Pois, eu não sei, ele realmente é um bebê grande, pelas ecografias, que têm uma taxa ou seja, tem uma taxa de erro muito grande, começamos logo por aí. Sim, pela ecografia é um bebê grande, ok. E o que é que te assusta em parir um bebê grande? Lá está, a dor, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, ok, então vamos... Meu corpo não está preparado para isto, então vamos trabalhar todas estas pequenas frases que a mulher nos traz. São crenças limitantes. Exatamente. De onde é que vem isso? Onde é que tu ouviste isso? E depois então chegar a um ponto de equilíbrio. Ok, então se calhar aquele médico trouxe o medo dele e trouxe a história dele e trouxe, lá está, o que ele aprendeu na formação dele. Nós temos que ir buscar as evidências mais recentes, porque temos recomendações da Organização Mundial de Saúde que, felizmente, a nível da obstetrícia estão até bastante acessíveis. E então vamos pegar as duas coisas. Ok, o médico está a dizer isto, o que a evidência diz é isto. O que é que, no fundo, e normalmente eu posso passar aqui uma ferramenta que eu uso, que é o brain. Ou seja, nós vamos usar o cérebro para tomar a decisão. Ok? E vou-te resumir aqui muito rapidamente. O que é o brain? Benefícios, riscos, alternativas, intuição e nada. Ok? Usamos o brain, usamos o cérebro e uso esta mnemónica que é muito mais fácil, uso eu e não é minha, ok? Que é muito mais fácil para nós tomarmos decisões informadas. Ok, quais são os benefícios da indução nesta situação? Ok? Se calhar vou poder controlar, se calhar vou parir o bebê. Não vai poder controlar. Pronto, mas lá está, estou a ir buscar, isto são as perguntas que eu faço às mulheres, ou seja, quais são os benefícios que tu achas que a indução pode trazer? E há sempre a ideia do controle, vou poder controlar quando é que ele nasce e que não vai nascer 2 semanas mais tarde e vai engordar 3 quilos nas últimas 2 semanas. Isso não acontece, mas eu estou aqui a ir ao ridículo para vocês perceberem. Depois temos então, ok, temos os benefícios da indução, temos os riscos da indução, que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia dos riscos da indução, porque não lhes é dada a oportunidade de tomar uma decisão informada. O médico, assim que apresenta uma indução, devia dizer logo. É a pressão, naquele momento, a grávida tem muito pouco tempo para decidir, Claro muitas vezes está sozinha, muitas vezes já está desconfortável, com dor, ou a coisa não está a avançar, Não, mas eu estou a falar quando ainda é colocada antes. Estou a falar nesta situação em que, vamos imaginar o cenário. Nem sequer devia de ser. Às 36 semanas, claro que não, nem sequer devia de acontecer, mas eu estou a dizer o cenário que acontece. Às 36 semanas vamos fazer uma ecografia, o bebê não está no percentil 50, que é a norma, vá, está no percentil 75, 90. Pronto. E então começamos logo a trazer os nossos medos. Este bebê é provável que vá nascer grande. O que é isto, um bebê grande? Começamos logo por aí. Em Portugal, os nossos bebês normalmente nascem entre os 3 e os 4 quilos. Há uns mais pequeninos, outros maiores. Mas são raros os que passam os 4 quilos, mas existem, ok? Mas, normalmente, quando passam os 5 quilos, já não estão no padrão, já estão fora do padrão. Mas é muito raro em Portugal nós temos bebês com mais de 5 quilos. Noutros países, em que há pessoas maiores, ok? Que geneticamente são maiores, já há uma maior probabilidade dos bebés nascerem mais entre 4 e 5 quilos. Portanto, estou aqui a falar em médias, assim, só para normalizar um bocadinho a coisa. Mas, efetivamente, se vamos dizer a uma mulher que o seu bebê tem a probabilidade de nascer grande, já trazemos aqui um medo gigante. Ou seja, porque todas as mulheres pensam como é que um bebê vai passar por ali. E um bebê pequenino, a gente, ok, está bem, então se calhar consigo. Agora, um bebê grande vai logo trazer muita coisa, ok? Não quer passar por isso. E se calhar a minha tia já me disse que teve um bebê enorme e o meu tio era muito grande e que foi horrível e sofreu imenso. E às vezes lá está, mesmo não ouvindo as histórias, elas estão incutidas de outra forma. Interiorizadas, sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu até queria ir um bocadinho mais longe com esta questão. Portanto, a informação, sem dúvida, rodear-nos das pessoas certas, portanto, que vão criar o ambiente que nós precisamos. Sim. Okay? Daí a importância de uma doula, por exemplo, ou de uma parteira. Mas ainda, além disso, há aqui uma outra questão. É perceber o que é que nós não vamos conseguir de forma consciente controlar. Sim. E eu digo isto porque acontece muitas pessoas dizendo assim, vou dar um exemplo agora que não tem nada a ver com esta questão, mas
eu bem tento não comer tantos açúcares ou tantos Sim. doces, mas não consigo, eu já tentei de tudo, eu esforço-me, eu começo um mês e depois eu desisto. Há certas questões que estão entranhadas no subconsciente porque têm um objetivo muito particular para nós, ok? Podem ter um objetivo de nos proteger, Claro. podem Sim. ter o objetivo de nos castigar, as pessoas não sabem isto, mas isto também é possível. Podem ter, têm um papel definido. E enquanto isso não for revertido, enquanto isto não for trabalhado, a pessoa, por mais que em consciência tente, não vai conseguir mudar essa realidade. Sim. Isto, por exemplo, agora dentro do tema da parentalidade, um dos casos que de vez em quando eu trabalho são, portanto, pais que não querem dar palmadas Sim. e que não conseguem Controlar. em consciência fazê-lo. E não são pais que não têm informação, eles sabem que não é bom, que não querem, mas ainda assim chega-se àquele momento e é uma reação tão primitiva, sim, o termo é que mesmo eles esse. não conseguem fazer diferente enquanto eles não vão fazer esse trabalho. Claro. E, portanto, eu estou a falar isto para a gente perceber onde é que está o nosso limite entre perceber aquilo que conseguimos efetivamente em reflexão ou em consciência, perceber porque é que eu faço isto, porque é que eu faço assim, porque é que eu posso fazer diferente, e aquilo que nós realmente precisamos de ir mais fundo e trabalhar do subconsciente. Claro. E algumas destes medos e crenças vão abalar a nossa história se não forem a nossa história e a dos nossos filhos, porque a verdade é que uma criança que nasce por um parto cesariano não tem a mesma como é que eu ia dizer? A força para a vida é diferente. Foi-lhe roubada aqui várias oportunidades essenciais. A natureza sabe o que faz. Tu deves saber explicar melhor que eu fisiologicamente a importância de um parto natural. Claro que um parto cesariano salva vidas. Claro que sim. Vamos por aí. Só estou a dizer é que... E há certas coisas, ou seja, há certos trabalhos que se podem fazer para recuperar às vezes algumas questões. Mas é preciso... Cada vez se fala mais nisso. Mais ou seja, uma vez saber. Claro que sim. E muitas vezes não há esse conhecimento. Portanto, simplesmente... Qual é que é a diferença? A diferença é só para a mãe? Não é para a mãe, claro que não. E eu acho que cada pai, cada mãe quer dar o melhor ao seu filho, à sua filha, dar-lhe a melhor hipótese de um bom começo de vida, dentro do possível, obviamente. E é este trabalho, portanto, interior e também este trabalho de formação que vai permitir isso, porque de outra forma, aí sim é que estamos a perder o controle. Ao entregarmos tudo isso a outras pessoas, outros profissionais que têm responsabilização do nosso corpo. Do nosso corpo, e não é só do nosso, ou seja, quando estamos grávidas não é só do nosso corpo, é do nosso bebê. Às vezes sem querer fazemos na parentalidade. Claro. Por isso é que eu estava a dizer, aqui não é uma questão de atribuir culpas, mas é da pessoa assumir a responsabilidade. E no momento da gravidez não somos só responsáveis pela nossa saúde e pelo que nos acontece a nós, mas também pelo bebê que está dentro de nós. E atenção, eu não gosto tanto de colocar isto de cesariana parte normal, ok? Porquê? Porque lá está, tem a ver com a minha história, eu também tive uma cesariana e há coisas que se podem trabalhar, porque o impacto no bebê, obviamente que a nível fisiológico a cesariana tem impactos que o parto normal não tem, mas se vamos falar aqui mais nas questões emocionais, é muito mais importante para uma mulher sentir que teve alguma responsabilidade, ou seja, que teve, lá está, não gosto tanto de usar a palavra controle, mas que sentiu que teve voz naquele parto, ou seja, isso poderá fazer muito mais diferença a nível de trauma, ok? Da forma como aconteceu. Eu percebo o que é que tu queres dizer, mas permite-me discordar. Não faz mal. Em que ponto? Eu percebo o que tu queres dizer. A mulher tem que estar no estado mental certo. Ou seja, não adianta existir numa coisa que a aterroriza. Claro. Mas é por isso. Claro que não, mas... E esse trabalho deveria de ser feito, porque então não é realmente uma escolha. Mas aí voltamos então ao que eu estava a dizer há pouco. Certo, se ela opta por uma se é-lhe colocado, sem pânico. Claro, e se é-lhe colocado, ou seja, as opções, o que os médicos normalmente dão são opções. Hoje em dia já não são tanto imposições. Há uns tempos atrás já estávamos numa do, olha, tem que ser assim. Eram imposições. Mas porquê? Porque tem que ser assim, porque sempre se fez assim, eu é que sei. Não, vou voltar 17 anos atrás. O meu primeiro filho foi assim exatamente como aconteceu. Eu é que sei. 36 semanas, o bebê está pélvico, vai ter que fazer uma cesariana. Isto foi... 36 semanas,
O bebê Eles, papel, ou seja, nem deram a oportunidade de ver se o bebê Nada. sem posição, nada. nada. Por isso é que eu estou aqui a falar na diferença entre opções e imposições, porque eu sinto que naquele momento foi-me roubado a possibilidade de optar por ser de maneira diferente. 36 semanas, o meu bebê está pélvico, vai ter que fazer uma cesariana. Logo, coisas que eles trouxeram. Está pélvico, portanto, às 36 semanas dificilmente vai dar a volta. Você é pequenina, portanto, ele não tem espaço para dar a volta. Portanto, ele já tinha, assim, um tamanho considerável. Portanto, uma barriga pequenina, um bebê que já tinha 2,5 kg, mais ou menos. Não, nem isso, que ele nasceu com menos que isso. Mas pronto, bebê com 2 kg, às 36 semanas, uma barriga pequenina, ele já não vai conseguir dar a volta. Portanto, logo ali, deram-me uma sentença, que é exatamente a expressão que eu sempre usei. Este bebê está pélvico, e depois a segunda sentença foi, vai ter que ser uma cesariana. Portanto, em momento algum, alguém me disse, olha, você pode fazer versão cefálica externa, você pode fazer exercícios para o bebê dar a volta, você pode fazer um trabalho emocional para perceber se há aqui alguma coisa que esteja a bloquear o seu bebê de dar a volta, porque isto vai mexer com muita coisa. E estou a falar nisto porque realmente foi aí que começou o meu trabalho. Foi quando alguém me disse que às 36 semanas o bebê ia ter que nascer por cesariana. Eu nunca tinha equacionado sequer a opção de cesariana. E vou agora aqui trazer a história da minha mãe. Eu e a minha irmã nascemos por cesariana. Então, se eu e a minha irmã nascemos por cesariana, porque é que eu nunca... Ou seja, porque eu estava a fugir. Normalmente temos tendência a fazer duas coisas. Ou vamos nos identificar com a nossa história, a nossa forma de nascer, ou vamos fugir. Portanto, eu nunca sequer... Não é bem fugir. É um fight or flight. Chama-se tanto agir por oposição, mas acontece que quanto mais nós tentamos fugir, sim, claro, mais nós vamos acabar por fazer igual. Igual. Portanto, na verdade, nós não estamos a fazer, nós estamos a escapar. Pronto, é que eu chamei fugir. Estou a tentar fugir de uma coisa, mas a verdade é que estou a ir cada vez, se calhar, mais em direção a ela, porque a verdade é que eu, na gravidez do meu primeiro filho, atenção, fiz preparação para o parto, pronto, não fiz metade do que fiz nas outras duas, mas fiz preparação para o parto, mas a verdade é que ou não falaram na cesariana ou eu não absorvi sequer a informação da cesariana. A ideia que eu tenho é que nem sequer falaram na cesariana na preparação para o parto do meu filho. Mas se calhar até falaram, mas eu pus para o lado porque não era um tema que me interessava. Então, quando pela primeira vez, acho eu, na minha gravidez eu ouvi a palavra cesariana, eu entrei em pânico, literalmente. Depois chego a casa, vou pesquisar, ok, tenho um bebê. Internet, na altura, há 17 anos atrás, não havia cá redes sociais, havia Facebooks e havia Google e fóruns de mães na altura. Vou pesquisar bebê pélvico, cesariana, para tentar perceber se realmente tinha que ser mesmo assim. Cheguei a um site que falava sobre os tais exercícios que se podem fazer, e então eu vou fazer exercícios sozinha, em casa, a tentar virar o meu bebê, que não é propriamente o ideal, ok? Tudo bem que se pode fazer, mas convém que seja feito com acompanhamento e com alguém que perceba efetivamente do assunto. Mas pronto, eu fui parar a um vídeo, se calhar do YouTube, que não me lembro bem, que ensinava e vai-te fazer 36 semanas e 4 dias entre trabalho de parto, muito provavelmente por causa destes exercícios que eu andei a fazer. Portanto, nem sequer tive tempo, porque eles tinham marcado a cesariana para as 38 semanas, mas eu nem sequer tive tempo de assimilar aquela informação, aquela sentença, que é sempre o nome que eu lhe dou, porque foi como eu senti. Ninguém me deu opções, toda a gente me dizia que é isto, pélvico vai ter de ser cesariana. Portanto, isto leva-me àquilo que eu estava a falar há pouco, ou seja, da ferramenta do brain. Ou seja, porque é que me deviam ter dito, olha, o seu bebê dá pélvico, estas são as opções. Portanto, estes são os benefícios de ir para um parto normal, estes são os benefícios de fazer uma versão cefálica externa, estes são os benefícios de ir para uma cesariana marcada. Portanto, isto devia ser onde começámos. Estes são os riscos de fazer isto, ok? Depois temos o A, ou seja, quais são as alternativas, ok? Porque era isto, ou seja, posso fazer, e estava há pouco a dar o exemplo da indução, posso esperar, posso tentar se calhar umas induções naturais, posso tentar se calhar terapias alternativas, portanto, há sempre alternativas. Depois temos o I, o que é que diz o meu instinto? E isto é uma parte que é muitas vezes descurada. Só fazer esta pergunta de o que é que diz o teu instinto? Quando tu ouves falar em indução, quando ouves falar em cesariana, quando ouves o que é que vem, o que é que surge, ok? E aí vais buscar, obviamente, o teu lado, a tua área. Como é que o teu corpo reage quando ouve estas coisas? Então está-te a dizer que isto é a coisa certa para ti e para o teu bebê? Ou não? Há ali aquelas campainhas que dizem, isto não soa certo. Claro que sim, não estou confortável com isto. A intuição está muito ligada ao corpo, ao pensamento, às emoções. A intuição é uma coisa muito esotérica, não? A intuição é uma coisa até muito primitiva no sentido em que ela está lá quase como uma ferramenta de sobrevivência. Claro que sim. E nós somos habituados, infelizmente, habituaram-nos a abafar esta coisa de intuição. Sim, ligar mais à razão e menos à emoção. Menos à emoção. Muitas vezes não podemos, porque há coisas que não são óbvias, a razão não explica, há ali algo mais
que é importante nós trabalhemos especialmente na parentalidade. Vai haver esta vozinha que não vamos conseguir calar, que vai surgir de vez em quando, em que os outros vão estar a dizer ai, não faças isto, ou o problema é isto, e nós... Há ali qualquer coisa... Claro, não é por aí o caminho. Sim, não, eu sinto que não é por aí o caminho. Portanto, quanto mais chega para... Portanto, a intuição é super importante. E depois temos o N, que é o nada. Ou seja, se eu não fizer nada, se eu simplesmente esperar que o meu bebê decida nascer, o que é que acontece? Qual é a pior coisa que pode acontecer? E para algumas pessoas isto pode ser, ou seja, só pensar qual é a pior coisa que pode acontecer se eu decidir não induzir? E depois lá está, os médicos vão trazer os riscos, mas está bem, mas qual é a incidência, ou seja, qual é a percentagem, a probabilidade disso acontecer na minha gravidez? Portanto, só esta ferramenta que eu estou aqui a trazer já faz com que haja imensas reflexões, que nos vai levar depois a tomar uma decisão informada, que é, na base, aquilo que nós todos deveríamos fazer em relação a muita coisa, mas então na gravidez, no parto e no pós-parto. E podemos agora só aqui passar um bocadinho para o pós-parto para dar outro exemplo, que é na amamentação, o seu bebê não está a ganhar peso suficiente. Ok? O que é que isto significa? Vamos lá começar por aí. O que é peso suficiente? O que é peso suficiente? O que é normal a aumentar? Será que isto faz sentido para o meu bebê? Será que há um historial familiar de bebés pequeninos ou não? Portanto, isto tudo tem que ser avaliado muito mais além de peso suficiente. Peso suficiente é tipo uma coisa muito mínima que pode ter muitas coisas atrás. E mais uma vez podemos usar esta decisão informada para perceber, ok, será que eu tenho mesmo que introduzir leite artificial? Será que eu posso suplementar com o meu leite? É muito importante. Será que... nesse momento, isso também me aconteceu a mim, eu acho que acontece quase todas as grávidas, no pós-parto, há logo uma enfermeira, com melhores intenções, a fazer uma pressão enorme, do género, se o teu filho não começa a amamentar na próxima hora, vamos ter que buscar o biberon, mãe. Sim. Quando, por exemplo, eu hoje tenho esse conhecimento, na altura nem tinha, de que é normal que ele não queira logo amamentar porque ele vem... Ele também passou pelo parto, que não lhe chamam trabalho de parto à toa. Ok? É intenso. É intenso, cansado, sim. Provavelmente ainda vem, muito possivelmente portanto, alimentado, claro. Digamos assim, portanto não há essa necessidade de... Mas eu sei de onde é que vem, ou seja, porque a recomendação é que o bebê deve mamar na primeira hora de vida, mas temos que perceber o que é que isto significa. Deve ser dada a oportunidade ao bebê de mamar na primeira hora de vida. Dar oportunidade ou obrigar o bebê a mamar são coisas muito diferentes, ou seja, entre um panorama e o outro há vários cenários possíveis e às vezes temos que lá estar e perceber como é que foi aquele parto para aquela mãe e para aquele bebê, para ele não estar ainda disponível para mamar, porque efetivamente na primeira hora de vida, se foi um parto muito fisiológico, se foi um parto tranquilo, se foi um parto hormonalmente maravilhoso, que isto já resume muita coisa, isto pode significar muita coisa, realmente o bebê na primeira hora de vida está ali com os seus instintos no máximo, olhinhos bem abertos e pronto para mamar. Mas isso é a exceção, infelizmente é a exceção. Eu vou acabar aqui com esta exceção mais uma vez, que é, mais uma vez, muitas destas questões e dos problemas que surgem desde que o bebê está ainda na barriga da mãe, tem tudo a ver com não respeitarmos o tempo da criança, não respeitarmos a capacidade do bebê. Portanto, o bebê na barriga da mãe sabe o que faz, sabe nascer, em circunstâncias normais. Claro que sim. Então, ele sabe nascer, ele sabe mamar. Portanto, confiar muito mais. Eu costumo dizer que isto é uma máquina muito bem, ou seja, uma máquina que já está a ser desenvolvida há milhões de anos. Portanto, e o problema é esse, ou seja, exatamente, não começaram a nascer bebés há cerca de 300 anos. Não, isto é uma máquina que está a ser trabalhada há milhões de anos. E é claro que sim, há exceções à regra, há situações de risco, sem dúvida nenhuma, mas essas... Não estamos a falar dessas. Exato, mas mesmo nessas deve haver opções, deve haver, lá está, colocar as coisas nestes termos. Isto está a acontecer, quais são as suas opções, quais é que são os seus benefícios, quais é que são os riscos. Porque depois as pessoas vão tomar decisões sem pensar nos riscos daquela gravidez e de gravidez subsequentes. E para aquele bebê. E para os bebês que aí vêm depois. Eu tenho em mim muito quase esta convicção de que se eu não tivesse feito um trabalho prévio comigo, o meu filho tinha nascido cesariana, porque ele nasceu com o cordão umbilical enrolado 2 vezes ao pescoço. Eu quando cheguei já estava com um nível de dor elevadíssimo. Ele estava a fazer pressão para nascer porque estava sufocado
e não havia dilatação nenhuma feita. Quer dizer, eu sei que o caminho fácil era: vamos para a cesariana, esta criança está em sofrimento. Mas havia sinais, desculpa-me interromper, havia sinais de sofrimento? Sim, o batimento cardíaco dele já começava. É que o cordão não indica nada, portanto começamos já aqui por tirar para desmistificar aqui um mito muito grande. Okay, o meu filho nasceu com 2 circulares de cordão e fui eu que as tirei. Não tínhamos ainda sequer parteira. Portanto, também é outro mito muito passado, que começa logo na gravidez, começa logo nas ecografias. Mas eu tinha sinais. Pronto, por isso é que eu estava a fazer essa ressalva, porque efetivamente, às vezes ainda nas ecografias já se começam, o nascer roxo também é normal. Portanto, Patrícia, como te digo, só este tema já nos podia levar para mais não sei quantas horas de conversa. Mas foram informações que te passaram na gravidez, foram medos que te passaram na gravidez que começam muitas vezes nas ecografias. Na ecografia começa logo, o bebê tem o cordão enrolado no pescoço. É normal. Pronto. Ou então que vêm de outras coisas que te chegam, pronto. Aquele parto foi um pouco estranho, nesse aspecto, eu senti que o meu corpo não estava alinhado com o bebê. Pronto, sim. E há ali uma comunicação muito importante entre a mãe e o bebê. O batimento dele a começar a descer mais do que o normal. E depois ele nascer mais pequeno bastante mais pequeno do que o expectável. Portanto, eles tiveram que o empurrar para dentro, os enfermeiros tiveram que o empurrar para dentro. Portanto, houve aqui uma série de indicações. Felizmente foi a única. Claro. Mas que, portanto, se calhar lá está mesmo assim, se calhar... Não, mesmo assim poderia ter sido diferente. Para mim, está errada. Porque ainda não, assim... não tem que ser, está errada, lá está. E atenção, uma ressalva muito grande, é isso que eu te estou aqui a dizer. Porque são informações que nos são passadas. Esta do cordão, então, é muito comum. Isto acontece. O cordão é curto, o cordão deu 2 voltas ou deu 3 voltas. O cordão é feito para o bebê andar a dar voltas na barriga e brincar com ele e fazer o que ele quiser. Aquilo tem tipo... É claro que há situações, não vou dizer que não, que há situações em que o bebê já deu 3 voltas e depois, entretanto, está a tentar nascer. E não é que o cordão seja curto, simplesmente o bebê andou a dar voltas a mais do que aquilo para o qual o cordão está preparado. Mas mesmo assim, nem sempre isso é indicação de cesariana. Portanto, trazem muitas vezes esta questão do cordão enrolado e muitas vezes é um motivo para uma cesariana infelizmente desnecessária. E ainda bem que não chegaste aí, mas efetivamente tem muitas mulheres que me chegam aí. Mas o meu bebê tinha 2 cordões circulares. E a minha primeira resposta é, o meu também. Nasceu em casa. Ele nasceu, eu tirei-lhe as 2 circulares de cordão e ele continua. Porquê? Porque o bebê não respira. Se nós começarmos a pensar logo por aqui, o bebê na barriga não respira, ok? Ele está a receber oxigênio pelo cordão. Portanto, o cordão até pode estar enrolado no pescoço, que isso não vai fazer diferença nenhuma. Ele só respira assim que nasce. O poder da informação. Claro, porque eu também acreditava que o cordão fosse uma questão até ter feito formação. Isso, eu também já fiquei informada. Claro. E teremos outras oportunidades para falar sobre isso. Oportunidades. Olha, Patrícia, antes de irmos embora, eu queria partilhar contigo e com quem nos está a ouvir o patrocinador do episódio de hoje. Sim, forte. Tem tudo a ver com esta fase em que estamos agora a chegar, que é precisamente a fase do pós-parto. Depois de tudo isto acontecer, o objetivo deste podcast, sempre que possível, é trazer mais leveza, elevar também um bocadinho de consciência, trazer aos pais a oportunidade de escolha, lá está. Claro que sim. E para nós escolhermos temos que saber o que é que existe. Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Para nós escolhermos, nós temos que saber o que é que existe. E então esta marca para mim fez todo o sentido trazer hoje para o episódio de hoje, porque está intimamente ligada. Só vão perceber o porquê da palavra. Intimamente ligada. E eu acho que uma das coisas que nós devemos fazer e que é realmente um gesto de amor próprio, de autocuidado, é escolhermos também o melhor para nós, não só para os nossos bebés, mas para nós. E muita gente não sabe que, por exemplo, os absorventes do pós-parto, etc., estão cheios de químicos, nós estamos super, super sensíveis. Sim. Nós precisamos de alguma coisa que vai ajudar a pele, vai nos ajudar a sarar, não precisamos de super químicos, precisamos de coisas, portanto, o mais natural, mais orgânicas possíveis. E estamos tão sensíveis que podemos fazer reações a coisas que sempre usámos na vida, porque me aconteceu com o meu shampoo de cabelo no pós-parto da minha filha. Exatamente, daí que mais uma vez escolhas conscientes e informadas. Muito importantes. Eu trago-vos aqui uma escolha consciente. É uma escolha que eu vou também tomar para mim quando chegar à minha altura.
vamos chamar-lhe cuecas absorventes, que eu acho que é um nome mais justo para este produto maravilhoso que vocês estão aqui a ver. Já conhecias? Sim, mais ou menos. Esta marca chama-se Giras ao Sol, para quem não conhece, é uma marca portuguesa, portanto isto é produzido por uma empreendedora portuguesa, portanto estão para mais ainda, se optarem por experimentar este produto, a apoiar o que é nosso. Isto é maravilhoso, portanto vocês podem usar isto não só para a noite, que é portanto não têm que estar preocupadas para dormir, mesmo com uma maior perda de sangue, super confortável, isto é tão fofinho, olha, sente só. É mesmo super, super suave. É tipo uma qualidade. Sim, lá está o que eu estava a dizer. Não conheço fisicamente, já vi alguns anúncios, mas efetivamente... É muito bom. E aqui está uma opção, portanto, orgânico. Isto não vai fazer reação na vossa pele. Vocês podem lavar isto. Eles até têm um sabão próprio também natural para lavar, para garantir que não há. Sim. Porque isto é mais uma zona sensível. E reutilizar muitas vezes depois para a menstruação, para usar também para outras situações, se ocorrerem. Estávamos a falar disso, às vezes há questões de esperemos que sejam temporárias questões urinárias. Sim. É super versátil, é discreto, é confortável, é orgânico. E às vezes para o final da gravidez, para aquelas perdas de líquido que muitas vezes as pessoas associam às perdas urinárias, mas não. Às vezes há ali umas pequenas perdas de líquido que não são urinárias e então ter assim uma cuequinha dá sempre jeito. Vou deixar mais informação sobre esta marca maravilhosa em baixo, ok? Portanto, já sabem, Giras ao Sol. Patrícia, foi um gosto enorme por aqui. Obrigada pela convite. 3 horas. Sem dúvida. Nunca mais acabava, nem falamos quase da amamentação. Portanto, obrigada, aprendi imenso contigo. Foi assim um conhecimento enorme. Obrigada pelo convite e se tiver cá voltar, volto só para falar sobre a amamentação porque seriam mais umas quantas horas. Eu quero que as pessoas saibam como é que te podem contactar, como é que te podem descobrir. Ela é assim um apoio imprescindível, acredito, na vossa vida. Vocês não sabem que estão a perder. Portanto, conta como é que podem. A forma mais fácil é no Instagram, é onde eu estou mais presente, portanto patriciapaiva.pt e é lá que tenho os meus serviços e é lá que falo com as minhas pessoas. Lá está, com as minhas grávidas, com as minhas mães. Às vezes são só seguidoras, às vezes são mesmo clientes, mas efetivamente é por lá que eu comunico mais, portanto é a forma mais fácil e lá estão os meus contactos todos também, portanto penso que seja através do Instagram. Já sabem, também vamos deixar em baixo. Adeus, até ao próximo episódio. Obrigada.